Olá, seja bem-vindo à Educação Científica e Física. Meu nome é Paulo Henrique de Souza, responsável por esse canal, e você está num espaço de discussão sobre educação, de divulgação científica, aprendizado e discussão sobre física de maneira geral e conhecimento de forma mais ampla ainda, né? Se você gosta dessas discussões, se você gosta desses temas, vem fazer parte da Educação Científica e Física. Se inscreve nesse canal, compartilhe os vídeos, ativa as notificações para você ficar sempre acompanhando aqui as nossas postagens que são semanais. No vídeo de hoje eu quero contar uma história para você, a história do conhecimento, talvez a história da destruição do conhecimento. De 48 a.C. a 500 depois de Cristo, Alexandria, no Egito, era o centro do conhecimento humano. Lá existia a Biblioteca de Alexandria. Lá você chegou a ter até 700 mil exemplares que reuniam todo o pensamento filosófico, científico e cultural da Grécia clássica dessa época, do mundo antigo dessa época, né? Lá as pessoas se reuniam para falar sobre ciência. Lá você tinha aulas sobre ciência. Lá as pessoas podiam falar sobre filosofia e arte de forma livre, né? Mas a Biblioteca de Alexandria teve, ao longo do tempo, pelo menos 4 tentativas de incêndio, não só tentativas, ela foi incendiada até que ela foi completamente destruída por cristãos fanáticos e fundamentalistas. Lá nós perdemos talvez grande parte do conhecimento grego, talvez um conhecimento que pudesse ter colocado a humanidade passos à frente ao longo do tempo. Árabes que tinham, digamos assim, um privilégio de ter contato com aquele acervo, tiraram dali muitos pergaminhos, muitos livros que a gente teve conhecimento. Eles fizeram uma interlocução entre o mundo grego e a Europa. Mas a Biblioteca de Alexandria foi queimada, né? Assim, ao longo da humanidade, muitos fatos, e muitas vezes aconteceu fatos similares a esse. Há 4 décadas atrás, aqui no Brasil, o Museu de Arte do Rio de Janeiro sofreu um incêndio. Mais precisamente em 1978, obras de Salvador Dalí e Picasso foram perdidas, né? Em maio de 2015, os talibãs destruíram Palmira. As ruínas de Palmira foram completamente destruídas, as muralhas, toda a construção dessa cidade histórica que guardava a herança e um patrimônio cultural da humanidade foi destruída mais uma vez por fundamentalistas que não conseguem enxergar o valor do conhecimento e, quiçá, o valor humano, né? No mesmo ano de 2015, no final do ano, aqui em São Paulo, no Museu de Língua Portuguesa, que guardava toda a história desta língua, de todos os países que falam essa língua, um curto-circuito provocou um incêndio que destruiu por completo o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo. Há quem diga que ele poderá e deve ser reconstruído porque tinha muita coisa guardada virtualmente, mas mais uma vez, só que de forma um pouco diferente, né? Só que aí não foram fundamentalistas que foram lá e colocaram fogo, mas talvez os fundamentalistas a gente pode trocar o nome pela negligência. Negligência daqueles que estão lá no poder para poder cuidar da herança da humanidade e para poder trabalhar em prol do povo, né? E há pouco tempo nós vimos aí, mais ou menos no dia 3, né, alguns dias atrás, o Museu Nacional pegar fogo, né, por conta da negligência, mais uma vez, das autoridades. Ao longo da história, foram fundamentalistas que colocaram fogo, agora é a negligência daqueles que são eleitos para nos representar que colocaram a perder anos de trabalho de ciência, anos de trabalho de história. Você perdeu ali uma grande parte do acervo de zoologia, antropologia, ciência de maneira geral. E fica a pergunta, né? Por que que o conhecimento não é valorizado? Porque se fosse valorizado, o investimento não estava para vir, já tinha havido, já tinha chegado. É só a gente olhar o Museu do Louvre na França. Na França, o Museu do Louvre tem dentro da sua sede bombeiros treinados
que é um país que se preocupa com conhecimento. A sede dos bombeiros é dentro do Museu do Louvre, né? E a gente pode questionar por que o Brasil, de maneira geral, só fala de conhecimento, só fala de educação, só fala de ciência no palanque. Porque isso nunca sai do palanque. Talvez porque isso realmente não interesse a esses que nós estamos colocando lá. O conhecimento é a coisa mais preciosa que nós temos e constantemente ele fica negligenciado. Se o país não valoriza professor, se o país não valoriza o conhecimento, o que ele vai valorizar? O que vai restar de herança para os futuros brasileiros? E aqui o apelo que a gente faz, o que a gente pode fazer é que você divulgue sempre a causa da ciência, que você valorize o conhecimento, dê um livro a teu filho, leve teu filho aos museus. O Museu do Ipiranga de São Paulo está fechado, caindo. Você está vendo aí uma série de políticos lamentando o Museu Nacional. Um deles foi governador de São Paulo e o Museu do Ipiranga está lá, largado, jogado. Leve ele em lugares de divulgação científica. Aqui em São Paulo existe a Estação Ciência, existe Catavento, existem os museus que estão dentro da Universidade de São Paulo. Não deixe a divulgação científica morrer. Era uma forma de conhecimento, seja dentro da escola, de maneira formal ou informal, o conhecimento deve ser valorizado. Se a gente quer criar uma sociedade mais igualitária, criar uma sociedade mais justa, isso passa pelo conhecimento e o conhecimento de todas as formas. E fica aqui uma perturbação, talvez uma provocação que eu penso em fazer neste vídeo, é que uma das coisas que sobreviveu no Museu Nacional foi o meteoro que encontramos, foi a pedra. E o que eu espero é que o conhecimento do Brasil e da humanidade de maneira geral não retorne à Idade da Pedra, porque o tipo de atitude dos nossos governantes é uma atitude que nem se compara às atitudes que os primeiros hominídeos tinham na época da pedra lascada, digamos assim, porque lá uma coisa existia, respeito acima de tudo, né? Coisa que de forma escamoteada, de forma escondida, usam o dinheiro público para as outras coisas e não usam em prol do povo. Então aqui a educação científica e física traz um pouco essa reflexão, olhando um pouco alguns fatos, poucos, existem outros lugares de divulgação científica que foram ou retirados ou queimados, lugares virtuais ou lugares reais, digamos assim, lugares em que você consegue estar lá de corpo e alma, foram deixados de lado, né? Conhecimento é a alma da humanidade, conhecimento é fonte de evolução e a gente só evolui através da educação. Era esse o recado que eu queria trazer para você hoje. E se você é amante da ciência, se você luta pelo conhecimento, compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal, divulga a causa da ciência. Deixa os seus comentários aí. Você acha que a atitude dos nossos governantes é similar às atitudes fundamentalistas de outros momentos na história, que destruíram a Biblioteca de Alexandria, que destruíram Palmira, por exemplo? Deixa seus comentários, compartilha esse vídeo, vem com a gente nessa discussão séria sobre ciência, mas acima de tudo divertida e que engrandece a nossa alma. Um grande abraço para vocês, fica com a gente, até mais. Tchau, tchau.